Bom dia, meus irmãos. Já gostaria de pedir a toda a igreja que abrisse a Bíblia no livro do profeta Oséias, para a gente dar continuidade à nossa série de sermões no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 11. Antes de começar a leitura, enquanto os irmãos estão achando, Oséias é um pouquinho difícil de achar, né? Um profeta menor. Vou fazer uma breve oração, porque o tema que eu quero conversar hoje com vocês, que eu quero expor hoje para vocês, quem tem uma Bíblia NVI, no subtítulo do capítulo 11, está escrito, né? O amor de Deus por Israel. E com certeza é um tema que eu não sou apto e capaz de poder transmitir isso completamente. Esse capítulo 11 é um capítulo que eu esperei tanto por pregar, e quando ele chegou, eu fiquei sem reação, porque explicar sobre o amor de Israel pelo seu povo, explicar esse amor é algo que não cabe na minha cabeça. Mas vou pedir ao Espírito Santo de Deus que ele me capacite, que ele transmita aquilo que ele quer transmitir ao coração de vocês essa manhã. Então, feche os olhos, orem por mim também nesse momento e que Deus fale através de mim. Amém? Senhor Deus, Pai, eu me coloco, Senhor, em Tuas mãos nesse momento, ó Deus, como aquele que vai trazer uma mensagem, Senhor, e de acordo com a Tua vontade, do Teu coração para o coração da Tua amada igreja, Senhor. A igreja ao qual o Senhor se entregou e comprou com o Seu sangue, ó Deus. Senhor, por favor, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor já preparou para essa manhã, Deus. Que abençoe e abra corações e que a Tua igreja possa conhecer um pouco mais sobre o Seu amor. Eu me coloco aqui, Senhor, como um mensageiro, como um vaso de barro, mas que a Tua palavra, ó Deus, possa brilhar através de mim, ó Deus, e que ela possa transformar vidas e fazer com que corações se voltem a Ti. É isso que eu te oro, ó Deus, juntamente com a minha igreja. Por favor, fale essa manhã. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre quando eu começo a pregar em Oséias, né, eu costumo dizer, eu não vou fazer resumo, eu não vou voltar, mas hoje eu vou ter que fazer. Hoje eu vou precisar pular por todos os capítulos, porque o capítulo 11 é um capítulo até simples de entender. A mensagem não tem tantas figuras, não tem tantos enigmas, tem uma coisa ou outra que eu vou ter que explicar um pouco melhor, mas uma simples leitura já dá para entender um pouco do que Deus quer dizer aqui. Mas eu achei difícil pregar o capítulo 11, justamente por tudo que aconteceu nos capítulos anteriores. Então, o amor de Deus por Israel é o tema que está no subtítulo. Mas quem é Israel? Como Deus pode amar Israel? Ou por que Deus tem amor por Israel? Então, quando a gente começa do capítulo 1 ao 3, como eu expliquei, né, Oséias é dividido, bem dizer, em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, onde a gente conhece a história do profeta Oséias. Oséias e sua família. A palavra de Deus vem a Oséias. Oséias não tem uma revelação, não tem sonhos. O que Deus faz é falar, Oséias, case-se com uma meretriz, case-se com uma prostituta. Isso já é algo muito pesado. Como um profeta, um homem santo de Deus, vai se relacionar com uma mulher promíscua? Oséias obedece, ama Gomer, se envolve com ela, e a partir daí a gente vê do capítulo 1 até o 3 o relacionamento deles, como alguém que era uma prostituta, agora é esposa de um santo homem, e que no seu caminho, no seu dia a dia, sempre acaba caindo, tendo inclinações por conta da sua antiga vida. Capítulo 1 ao capítulo 3 resume muito bem a gente, meus irmãos. Resume muito bem nós como igrejas. Nós éramos, como a própria Bíblia diz, filhos do pecado, nascemos sobre a opressão ou domínio de Satanás, todos nós éramos mortos em nossos pecados. E Deus decidiu nos amar e nos deu vida. A partir desse momento, nós passamos a ser chamado noiva de Cristo. A partir desse momento, nós somos aquela que iremos ter um relacionamento íntimo com esse Deus, mas éramos perdidos. Agora passamos a ser
casados com o Senhor, num relacionamento com esse Deus. Mas a grande coincidência, que parece, né, aqui em Oséias, é que a gente sempre se inclina, a gente sempre flerta com o mundo. Tiago, quando fala que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus, ele não fala, irmãos, vocês que amam o mundo ou que flertam o mundo, vocês são inimigos de Deus. Tiago fala assim, ó, adúlteros. Vocês pensam que a amizade do mundo, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O Tiago, ele não chama de irmãos, ele chama de adúlteros, aquele que trai um prostituto. Então, 1 ao 3 resume muito bem o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida. E a gente não vê uma profecia, a gente vê a vida de Oséias, casando com uma prostituta, recebendo filhos de outros homens, cuidando e falando para o povo, se conserte. Oséias falando para sua esposa o tempo inteiro, volte-se para mim, eu te amo, eu quero estar com você. A sua alegria é estar do meu lado. E Oséias corre atrás de Gomer, e Gomer sempre se afastando, até que Gomer chega de fato ao fundo do poço. No capítulo 3 de Oséias, ele chega, ele entrega tudo de si, ele dá aquilo que poderia sustentar ele, entrega literalmente tudo, para resgatar a sua esposa de volta. A gente associa isso com Cristo, né? Deus entregou aquilo de mais valor para poder resgatar a sua noiva. E Oséias, no capítulo 3, termina dizendo o seguinte, agora você vai esperar, e um dia viveremos juntos para todo sempre. E aí acaba o capítulo 3 de Oséias. Depois dessa história, acabou, ninguém mais ouve falar sobre Oséias, sobre Gomer, acabou a história. A narrativa sobre a vida de Oséias acabou. Do capítulo 4 até o capítulo 10, que eu preguei, já tem quase 2 anos, se duvidar, que eu estou pregando só em Oséias. No capítulo 4, Deus usa Oséias para falar com o seu povo agora. O povo viu a família de Oséias, viu o que eles estavam passando, mas agora Deus vai falar diretamente com o seu povo. E ele começa falando no capítulo 4, olha, eu estou falando com vocês, por quê? Porque o meu povo está sendo destruído por conta dos sacerdotes. Então, capítulo 4, Deus chama os sacerdotes e fala, ó, meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês tiveram o privilégio de conhecer mais de mim para ensinar o meu povo e vocês não querem. Por isso, meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Os sacerdotes deixaram uma bela função para quê? Para encher a própria barriga, para ganhar dinheiro, para lucrar, se esquecendo de Deus. Com isso, o povo perece. Capítulo 5. O que acontece? Isso aconteceu no Reino do Norte. Isso é uma coisa importante também dizer, para a gente entender o que está acontecendo no livro do profeta Oséias. Oséias está profetizando ao povo do Norte. O povo de Deus foi dividido em 2 partes. Depois do reinado de Salomão, agora 10 tribos ficou no Norte e 2 tribos no Sul. Então, Oséias está falando para 10 tribos do Senhor. Então, está falando, olha, vocês pecaram. Mas no capítulo 4, ele ainda fala, não deixe Judá pecar também. Existe uma parte do meu povo que ainda está me adorando, não deixe ele se contaminar. Capítulo 5, Judá cai também. Então agora todo o povo de Deus está caindo. E o que Deus faz com isso? A gente sempre tem que ver a história de Oséias como um pano de fundo. Deus continua amando o seu povo, mesmo quando o povo está indo embora. E capítulo 5, Judá cai junto, Deus precisa causar uma ferida no seu povo, o povo é ferido por Deus, mas o povo é tão obstinado que busca ajuda nos outros reinos, busca ajuda na Síria, busca ajuda em outros reis como se pudesse resolver o problema, a ferida que Deus fez, e não dá jeito. Capítulo 6, o povo ferido, Deus causou essa ferida, o povo volta com uma adoração falsa a Deus. O povo volta com canções corretinhas, que Deus vai nos restaurar e tal, mas não arrependidos. Então Deus fala, eu não quero sacrifício, eu não quero oferta. O que eu quero é o coração de vocês, coisa que o povo não estava disposto a dar. Então, o povo continua agindo como assassinos, isso diz no capítulo 6, e como adúlteros. Capítulo 7, Oséias mais uma vez está falando, povo, se volte para Deus. Ele quer curar vocês, mas vocês não querem se livrar dos ídolos. E então há uma continuidade. O povo ainda obstinado não quer e não consegue. Mas, no capítulo 7 ainda, Deus ele fala o seguinte, vocês não estão sendo quem deveriam ser. Quem lembra dos meus sermões atrás, eu falei sobre o bolo que não foi virado, sobre a pomba inocente e sobre o arco defeituoso. Então, 3 símbolos para dizer, gente, um bolo tem os ingredientes certos,
que serve para dar sabor, sustentar, nutrir um povo ou um mundo, mas foi queimado. Serve para quê agora? Ser jogado fora. Ou então um arco defeituoso. Um instrumento que era para ser um instrumento de defesa, ou até mesmo de abate, para abater os inimigos, para proteção, está quebrado. O que se faz com um arco defeituoso? Nada. Tem que ser jogado fora. Então, olha só, a gente está vendo a história de um povo que não dá uma dentro. Não acerta em nada. Oséias, capítulo após capítulo, está dizendo, vocês estão com o marco quebrado, vocês não estão indo bem. Capítulo 8 começa o castigo. Aí Deus fala, então vou ter que castigar vocês. Deus usa Oséias para falar, para que eles fiquem alerta, porque agora Deus vai se levantar. Deus vai trazer outro povo para destruir o reinado de Israel. Então começa o castigo, capítulo 8, 9 e 10. O 8, Deus avisa que vai vir um castigo. No 9, o povo está despreocupado. Deus está alertando o seu povo e o povo não está nem aí. Isso que a gente também tem que tomar um certo cuidado. Porque culto após culto nós estamos sendo alertados por Deus sobre muitas coisas. E qual é a nossa reação diante dos alertas do Senhor? Israel mostrou aqui que não está nem aí. Capítulo 9, Israel está festejando, fazendo, como uma ilustração que eu dei, uma grande festa aqui. Israel está dando uma grande festa no dia do aniversário de casamento, né? Como eu ilustrei aqui, porém não foi para o seu marido, foi para o seu amante. Oséias entra dentro dessa festa, continua a alertar o povo, pelo amor de Deus, se voltem para Deus, não façam mais isso. Estão tratando Oséias como um louco, e chega no capítulo 10, quando o povo ainda não quer mais saber disso, o povo não escuta o profeta porque se ilude com a sua própria riqueza. O povo ainda está grande, ainda está próspero, mas no capítulo 10 o juízo chegou. Aqui o contexto, provavelmente, o reinado do norte, que era um reinado forte, rico, foi devastado pela Síria. Então levaram o último rei deles, que era o rei Oséias, ficaram sem reis. O bezerro de ouro que ficava dentro do templo foi levado também, e agora o povo está reclamando. Tipo, poxa, agora a gente não tem mais um rei. Realmente a casa caiu. O grande cenário do capítulo 10 é, pensei que estava tudo certo. A gente estava próspero, a gente estava caminhando muito bem. Por que Deus não está com a gente? E Deus nos alerta, cuidado com o nosso crescimento, né? Cuidado com a nossa riqueza. Nem sempre riqueza significa que Deus está com vocês. Vigiem o coração. E aí, esse foi meu último sermão que eu preguei sobre o capítulo 10. Então, olha como esse povo está. Olha quanta coisa a gente leu desde o primeiro capítulo, desde as acusações do capítulo 4 até o capítulo 10. A gente não vê exatamente nada bem. E agora, Deus no capítulo 11 vai falar sobre o quê? O meu amor por Israel. Isso é algo que, diante de todo esse contexto, não dá para entender no texto. Porque, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente vive, se as pessoas só viram as costas para a gente, se as pessoas só querem o nosso mal, não dão ideia para os nossos conselhos, a gente vai embora. A gente não ama. E a coisa mais bela desse texto, do capítulo 11, que a gente vai começar a ler agora, é que Deus deixa claro, eu não sou homem, eu sou o santo no meio de vocês. Eu sou Deus. Não compara. Eu amo Israel, apesar de Israel ser o que é. Eu amo Israel. Então vamos ler? Oséias, capítulo 11. Vamos ler do 1 ao 4. E diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incensos para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-lo. Do verso 1 ao verso 4, a gente vê Deus puxando as suas lembranças, boas lembranças. O relacionamento aqui também tem uma diferença. Do capítulo 4 até o 10, a gente vê o povo se relacionando com Deus como se fosse o seu cônjuge. Aqui no capítulo 11, a gente vai ver o relacionamento de um pai para com o filho. Então, agora Deus começa a trazer a lembrança. Eu não vou tratar mais você como minha esposa.
Vocês são o meu povo, vocês são o meu filho. E aí começa o verso 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Eu vou ter que explicar um pouco esse texto, por quê? Porque esse verso 1, principalmente a segunda parte, ele é citado pelo apóstolo Mateus no seu evangelho, falando a respeito de Jesus. Quando Jesus era um bebê, José precisou levar Jesus até o Egito, porque Herodes queria matar o menino que acabou de nascer, né? O rei que veio ao mundo. Então, Herodes querendo matar, José precisou fugir para o Egito para justamente preservar Jesus. E Mateus usa esse texto para falar que, olha, e assim aconteceu para que se cumprisse a profecia que está em Oséias, capítulo 11, verso 1. Mas quando a gente olha aqui, não parece uma profecia. Isso aqui não tem nada de profecia. Verso 1 está claro, quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Numa leitura não dá para ver nada sobre Messias aqui, sobre o nosso Senhor. Só está trazendo uma lembrança de Deus. Isso é uma verdade. Não estou dizendo que não tem nada, porque Mateus conseguiu olhar para trás e perceber aquilo que aconteceu em Oséias estava falando do meu Senhor. Mas não tem como fazer o processo inverso. O povo que está recebendo essa mensagem não consegue detectar aqui um Messias. Pelo contrário, o que o povo está detectando aqui é aquilo que eu quero trazer para vocês. Deus está relembrando todo o cuidado que Deus fez ao eleger o povo de Israel no Egito. Lá em Êxodo, quando o povo estava no Egito, sofrendo as opressões, o início do livro de Êxodo diz que o clamor do povo chamava, porque estava sendo muito oprimido. E Deus ouviu esse clamor, levantou Moisés e falou, vai libertar o meu povo. Quando Moisés tem esse encontro com Deus, fala assim, mas a quem eu digo que me chamou? Qual é o teu nome, Deus? E Deus fala, eu sou o que sou. E ele fala, vai lá, fala com o faraó, para tirar o meu filho daí. E essa que é a expressão que o povo tem em mente. Filho de Deus que foi retirado do Egito é o povo de Israel que estava sendo oprimido no Egito. Então Deus traz essa lembrança. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. E esse termo, eu amei, é extremamente importante. Que a gente vai ver esse mesmo termo lá em Romanos capítulo 9, no verso 11, aonde está falando ali sobre a eleição. E Deus fala que Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E quando eles estavam ainda no ventre de sua mãe, Deus fala, Jacó, eu te amo, Esaú, eu rejeito. E a Bíblia diz que antes mesmo de qualquer um fazer uma coisa boa ou não, para que não tenha que se gloriar, Deus falou, eu não amo vocês pelaquilo que vocês fazem. Essa, de certa forma, é a tônica do amor de Deus. A gente está vendo Israel cometendo grandes atrocidades, os sacerdotes, os profetas. E chega no capítulo 11, Deus fala, eu amo vocês. Porque na nossa cabeça o amor está condicionado àquilo que a outra pessoa faz. Na nossa cabeça a gente só ama aqueles que nos amam. Na nossa cabeça a gente só trata bem aqueles que nos tratam bem. Isso é porque nós somos humanos. E ainda assim, digo, porque somos pecadores. Porque como filhos de Deus, nós não deveríamos agir assim. Nós deveríamos amar porque o nosso Deus é amor. O amor tem que ser uma essência dos nossos corações. Mas aqui a gente está falando sobre Deus. E Deus deixa claro, eu não amo baseado no que vocês fazem ou deixam de fazer. Eu amo vocês porque vocês são meus filhos. Aqui entra a paternidade. Eu poderia dar uma ilustração, mas eu creio que não precisa. Mas é como se fosse um pai, eu vou dar bem brevemente, que tem um filho que acabou de nascer e a gente está criando, e o filho sempre é rebelde. Sempre é rebelde. Passou 10 anos, o filho é rebelde, não quer ir para a escola, não quer fazer nada, só quer ficar no celular. Passou 15 anos, o filho continua rebelde, não obedece aos pais, bate nos pais, é totalmente mal criado. Chega nos 18 anos, o pai desse menino simplesmente dá um carro zero para ele e fala, presente para você porque eu te amo. Todo mundo iria dizer, esse pai é um bobo, esse pai é um besta. Mas parece que é isso que Deus faz aqui. Não estou dizendo que é para a gente fazer isso, tá, meus irmãos? Disciplinem seus filhos porque Deus vai disciplinar os seus próprios filhos.
Mas a ideia é que o amor de Deus não sai dos seus filhos. E quem é pai aqui sabe que o amor não vai sair sobre os seus filhos, por mais que os filhos tenham suas pirraças e agem de maneira errada, porque são filhos e ainda não sabem o caminho correto a se tomar. Então, quando Israel era menino, já era alvo do amor do Senhor. Por isso, o Senhor o tirou. E do Egito chamei meu filho. Verso 2. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incensos para os ídolos esculpidos. Isso não precisa dizer, porque a gente já está vendo o que Israel está fazendo. Verso 3. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Então Israel está falando, olha, eu ensinei ele a andar, eu tirei ele, eu caminhava com ele, eu conduzia ele. Não foi negligência da parte de Deus Israel ter sido obstinado. Isso nos ensina, pais e mães aqui, ou aqueles que têm alguém sobre os seus cuidados. Às vezes os seus filhos ficaram rebeldes, não querem ouvir a vocês, a culpa não é de vocês. Porque Deus foi um excelente pai, o pai por excelência, criou da melhor maneira, conduziu pelos melhores caminhos, mas Israel ainda assim foi rebelde. Então que isso sirva de certo consolo também. Nem sempre os filhos rebeldes de vocês, aqueles que não querem obedecer, é culpa de vocês. Façam sempre o melhor. Mas caso os filhos se desviam ou algo assim, não se culpem por isso. Ao contrário, permaneçam fiel. Senhor, eu sei o que eu fiz. Como Jó, o pastor tem pregado sobre Jó, e ele falou muito sobre isso. As consequências vieram e devastaram Jó, mas Jó sempre falou, eu sei que eu não fiz nada. Eu sei que eu sou íntegro. Eu sei que eu sempre caminhei. Ele pôde amaldiçoar o dia da vida dele, e seja lá o que for, mas ele sabia o que ele fazia. Ele sabia que ele era reto e íntegro diante do Senhor. Então, Deus fez tudo isso. E uma coisa só interessante que eu queria falar, no final do verso 3, é que diz que eles não perceberam que eu os curou. Que fui eu quem os curou, né? A palavra cura acontece direto aqui, quando está falando sobre Efraim, apenas por um fato de poesia. A palavra Efraim, ela é muito parecida com a palavra curar. Poderia ser fácil traduzido aqui como restaurar, faria um pouco mais de sentido. Geralmente cura a gente associa a alguma doença, algum machucado, né? E quando Deus fala Efraim, eu tomei pelas mãos e o curei, é apenas um jogo de palavras, uma poesia para rimar, como se fosse a Sara foi sarada. Sara. Então, Oséias usa muito essa expressão de curar, mas ela tem um sentido de restaurar. Quando Deus ele pega o povo do Egito e traz para si, ele fala, eu quero restaurar vocês para ser realmente os humanos que deveriam ser, sabe? Saem do mal e se tornem bom. Eu vou restaurar vocês. Quando eu conduzo vocês, eu estou ensinando a vocês a agirem como homens, como filhos de Deus. Então, é apenas um detalhe. Então, Deus continua, no verso 4, eu os conduzi com laço de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-lo. Uma grande lembrança, mostrando a Israel, olha quanta coisa eu fiz para vocês. E ainda assim vocês, só indo embora, só se afastando. Eu conduzi vocês com laços de bondade humana e de amor. Teve um sermão que eu preguei, e eu costumo dizer para os irmãos, quando vocês verem algum atributo de Deus, como amor, fidelidade, bondade, tenta amplificar isso o máximo que a sua mente puder imaginar. Laços de bondade humana e de amor, Israel foi muito amado por Deus, mais do que qualquer homem poderia amar. Então, façam esse exercício toda vez que vocês ouvirem sobre os atributos de Deus. Beleza, Deus trouxe a lembrança, tudo isso aqui. Israel, vocês eram maravilhosos, eu chamei, eu amei. Versos 5 até o 7. Mesmo assim, Deus não vai isentar de trazer juízo sobre o povo. E ele faz a pergunta, acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará porque eles se recusaram a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades e destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Então Deus está mostrando o amor que ele tem para o povo, dizendo de tudo que viveram junto, mas ele falou, mas tu acha que eu não vou disciplinar vocês? Tu acha que eu não vou impor o castigo sobre vocês? Israel, nesse contexto, lembra, acabaram de perder um rei,
O bezerro de ouro foi levado. A única esperança que Israel tem ainda são seus portões fechados, para que o exército inimigo não entre e elimine todo o povo. Mas Deus, ao ver tudo isso, ao povo continuando a se afastar do povo, a se afastar de Deus, sendo obstinado, Deus fala: você acha que eu não vou trazer meu juízo? Infelizmente, ou felizmente, na verdade, a espada reluzirá em suas cidades. Deus irá quebrar as trancas das portas do povo de Israel. Deus abrirá as portas para que o exército chegue e devaste tudo. Chegou o momento. Israel foi abatido, mas agora vai ser destruído. Chegou de fato o fim. Mas vem o grande consolo. O verso 7 diz, né? Também eu circulei aqui na minha Bíblia, né? Mesmo diante dessa sentença, o verso 7 diz: o meu povo está decidido a se desviar de mim. Israel nunca deixou de ser meu para Deus. Mesmo agindo errado, é meu. Isso é uma coisa que tem que ficar em nossa mente. Somos filhos de Deus e não existe nada no mundo que tire isso. Nada. O sangue de Cristo é mais forte de qualquer tipo de poder. Então, está decidido, embora ele tenha o privilégio de ser chamado filho de Deus, de adorar o Altíssimo, eles não querem isso. E aí entra no verso 8 e 9, uma conversa um pouco mais presente. Parece que Deus ele chega diante de Israel e fala assim: agora vamos começar. Parece que ele possui Oséias e fala diretamente com o seu povo. Ele diz assim, e ele ainda fala internamente, isso é bem interessante: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outro, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Edmar? Como posso fazer com você o que fiz a Zeboim? O meu coração está enternecido ou transtornado, meu coração está num movimento e despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. É interessante que Deus aqui ele não está fazendo pergunta para Israel, ele não está falando o que eu vou fazer com você, Efraim. Ele não está esperando nenhuma pergunta retórica. Deus está falando consigo mesmo. Ele fala: o que eu faço? O povo está pecando, é meu filho, merece juízo, mas eu o amo. Olha como está o coração de Deus, e ele expõe isso para a gente, nós humanos. Nós sabemos como está o coração de Deus nesse texto. Quando nós vemos filhos de Deus caindo em seus pecados, lutando para sair dos seus pecados, Deus fala: meu Deus, eu vou ter que aplicar juízo, mas eu amo, eu não posso destruir, o que eu vou fazer? É muito lindo ver o amor relacional de Deus aqui nesse texto, porque se Deus fosse indiferente, não ligando nada para a humanidade, ele simplesmente fala: destrói e faça o outro. Mas não há, existe envolvimento entre Deus e nós, porque nós somos povo de Deus. Ele não está falando apenas para Israel, mas para nós também. Quando a gente cai, meus irmãos, quando a gente continua obstinado nos nossos erros, nos nossos pecados, não pensa que o Senhor está lá no trono nem aí, se vira. Deus ele se preocupa, Deus ele se incomoda, o Espírito de Deus começa a gemer dentro de nós, fazendo que a gente mude, fazendo que a gente volte. Ele se alegra muito quando a gente consegue se libertar das amarras do pecado. Então, a gente consegue ver nesse texto como está o interior de Deus, quando ele vê o seu povo obstinado, prestes a receber um juízo dele mesmo, mas de alguma maneira, ele fala: eu não posso tirar o meu amor de vocês, porque eu amei, e eu não amo vocês pelo aquilo que vocês fazem ou deixam de fazer. Então, nós conseguimos ver nesse verso 8, o interior de Deus, como está o coração de Deus, e a gente precisa lembrar, ele também está assim, por nós, e por muitos homens hoje em dia. O seu povo ainda é amado dessa mesma forma. Eu estava conversando com um irmão, o quanto eu tenho aprendido sobre o amor de Deus no livro de Oséias. Às vezes, mais do que até mesmo nos evangelhos. Eu até falei com ele que poderia ser uma heresia falar isso, né? Mas é porque no meio das narrativas do evangelho, na vida de Cristo, a gente acaba vendo muitos cenários, a gente acaba se distraindo com algumas alegrias, uma cura e tal.
Aqui em Oséias, a gente só vê Deus e o seu povo, frente a frente. E a gente vê só o santo, sem pecado, sendo ofendido, ofendido, ofendido. E ainda assim mostrando um amor incomparável, um amor incondicional, um amor que a gente não pode comparar com nada. Por isso que eu estou dizendo, a minha oração é como eu explico o amor de Deus para a gente. Se não cabe na minha cabeça, se não existe nada que possa se comparar a esse amor, nada humano. E aí ele entra no verso 9. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Deus, ele deixa claro uma coisa aqui que eu já disse. Assim como o Calbart fala, né, que Deus ele é totalmente outro, e de fato, para mim essa é uma das maiores afirmações. Mesmo que Deus se relaciona conosco, ele não se compara a uma criatura. Por mais que nós somos imagem e semelhança desse Deus, temos atributos que pertencem a ele, como o amor, a bondade, a justiça e seja lá outras coisas, não há comparação entre o nosso amor e o amor de Deus. Não há igualdade, é infinitamente superior. E ele fala, agora eu vou mostrar que eu sou santo no meio de vocês. A palavra santo é separado, não sou como vocês, não sou como homem, eu sou Deus no meio de vocês, tabernaculando no meio de vocês, para que vocês vejam que eu também faço coisas que não cabem na cabeça de vocês, como salvar pecadores, nunca vai caber na nossa cabeça. Por isso que na quarta-feira, alguns irmãos até falam, poxa, Wesley, você fez uma oração, é porque eu tinha preparado esse sermão na terça-feira e eu ainda não consigo entender por que Deus nos ama, o porquê que Deus teve que se entregar por nós. Nunca vai caber na minha cabeça nem na cabeça de vocês, mas ele faz, porque ele é o santo no meio de nós. Desde o Jardim do Éden, ele está caminhando conosco, e o povo vai contra ele, ele não deixa de caminhar com o seu povo. Por quê? Não sabemos e nunca saberemos. Um dia, quem sabe, na glória. Mas a ideia é que o amor dele não se compara, a gente nunca vai entender. Ser amado por Deus, não dá para entender, mas dá para aceitar, dá para receber, dá para sentir, que é o mais importante. Sentir o amor de Deus é possível. É só se voltar para Ele. Coloque o seu coração diante do seu Deus e você sentirá, pela graça de Deus, como é ser amado como filho, apesar daquilo que vocês fazem. Não virei com ira, é o que o Senhor fala. Ele merecia ser eliminado para todo sempre, o povo de Israel. Mas Deus falou, eu sou santo, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Só eu sei o que eu estou fazendo. Verso 10 e 11, Oséias termina essa sequência. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu estabelecerei em seus lares palavra do Senhor. Esse final é o grande rugido do triunfo. Deus está dizendo como ele vai agir no meio do povo, como ele trata os seus filhos, e ele fala, vocês mereciam isso, eu vou sim devastar vocês, vou abrir a porta, o exército vai entrar e vocês serão destruídos, mas não para sempre. A minha ira impetuosa não vai vir de vez, vocês serão guardados. E ele fala, Oséias dá um brilho de esperança aqui no final desse capítulo, mostrando o grande amor do Senhor. O povo seguirá ao Senhor, sim. O Senhor rugirá como um leão, quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, sim. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu estabelecerei em seus lares, sim. E Deus termina como palavra do Senhor. O grande selo dos profetas. Oséias mal utiliza esse texto, essa palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Está falado, eu, o próprio Deus, estabeleci isso. É o grande selo, é a grande marca, dizer, vai acontecer sim. Mas esse povo, o povo que cai, o povo que peca, o povo que vai para longe, eles sim, por causa do amor de Deus que está sobre eles, não porque eles merecem. É por isso que eu ainda não consigo entender pessoas que acham que vão subir aos céus com sua própria força. Ah, eu faço o que é certo e por isso eu vou para o céu. Você não vai para o céu porque você faz o que é certo. Você vai para o céu porque o amor de Deus está sobre vocês. E busquem esse amor todos os dias.
Essa é a certeza que temos. Se iremos estar com Deus, é porque Ele nos chamou. Com laços de bondade humana e de amor, Ele tem nos puxado até Ele. E o último trechinho do verso 11, que diz, né? Eu estabelecerei em seus lares. Oséias termina essa sequência. Como eu disse, a gente precisa lembrar do capítulo 1 ao 3. Gomer estava no fundo do poço, Oséias entrega tudo aquilo que ele podia, resgatou ela, mas ele falou, aguarde. A gente vê algo semelhante no Novo Testamento com Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo caminhar muito tempo com seus discípulos, Jesus fala, está chegando o momento da minha partida, eu vou ter que ir embora. E os discípulos ficam extremamente tristes. Senhor, não vai não, fica aqui, queremos o Senhor. E Jesus fala, é importante e necessário que eu vá. Eu preciso ir para que outro desça, o Consolador desça. Mas eu estou indo para construir moradas para vocês. Alguns conhecem as canções, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. O Senhor está construindo um lar para todos nós. Um lar livre da opressão do inimigo, onde não ficaremos com medo de ser devastados, assaltados ou caídos no meio do caminho por algum mal. O lar onde Deus está preparando para nós é um lar maravilhoso e é para todos os seus filhos. Então Oséias termina dizendo isso. Um dia o grande leão vai rugir. Um dia o Senhor Jesus Cristo vai rasgar esse céu. Todo olho verá. E quando a gente vê aqueles que são seus filhos, irão correndo, seja de onde for, do Oriente, do Ocidente, irão se encontrar com ele nas nuvens. Para um lar celestial, como Paulo fala, né? Nós não somos cidadãos daqui, nós vamos voltar para casa, ou nós vamos ir para casa. Então, essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho expressa aqui em Oséias, no capítulo 11, onde mostra um Deus que ama quem não merece. Por quê? Ele sabe, nós não. O que a gente faz com isso? Adora. É isso que a gente faz quando a gente não entende. É isso que a gente faz e aprende com Paulo isso. Se a minha mente não vai mais, o meu joelho desce. É muito grande o nosso Deus. Não pensa que o Deus que vocês aprendem aqui na EBD, adolescentes, crianças, é um Deus pequeno. É um Deus, como eu aprendi de uma amiga aqui da igreja, é um Deus supralógico. Ele está acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, gostaria de orar, gostaria de pedir mais uma vez que a gente, como eu posso dizer, mas que a gente eleve o nosso coração com toda a sinceridade a Deus, dizendo, Senhor, tem muitas coisas que eu não entendo, tem muitas coisas que eu não compreendo, mas uma coisa eu posso sentir, o seu amor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de subir a esse altar, esse púlpito, ó Pai, e falar com os meus irmãos acerca do seu amor, acerca da sua palavra e de como o Senhor é vivo e age em nosso meio. Senhor, palavras para te agradecer não teremos, Senhor, mas um coração grato sim. Senhor, que os nossos joelhos, ó Pai, possam se dobrar sempre diante da Tua presença. E se por alguma aventura, Senhor, a gente se afastar dos Seus caminhos, nos discipline e nos torne voltar para aqui, ó Deus, para a Tua casa, para a comunhão dos nossos irmãos, Senhor, para que um dia a gente possa estar no nosso lar que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, obrigado mesmo, Pai, pelo Teu infinito amor. Só temos que agradecer e pedir perdão por nossas falhas e os nossos pecados. Que a gente possa amar mais a pessoa de Cristo. Que a gente possa considerar tudo o que Ele fez por nós. Coisas que não vão caber na nossa cabeça, ó Deus, mas que nós podemos sentir. Obrigado por tudo, Deus. Muito grato sou por ter um Deus tão grande assim. Obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.